Olá, hoje o Fator Político BR conversa com o deputado federal eleito por São Paulo, Mário Frias, que inclusive no governo Bolsonaro estava à frente da Secretaria de Cultura. Hoje, o governo Lula tem um ministério. E eu já abro essa entrevista querendo saber a sua análise, deputado, em relação às ações que têm sido feitas por parte do Ministério da Cultura do governo Lula. Tudo bem, Berenice? Um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo teu trabalho. Eu já te conheço há muito tempo, né? Já te acompanho há muito tempo também. É um trabalho super importante, feito com profissionalismo. Parabéns. Olha, o que está acontecendo agora a gente já conhecia muito, né? Inclusive, quando assumimos a Secretaria Especial da Cultura, a pedido do presidente Bolsonaro, isso foi facilmente identificável, o modus operandi. Não acredito que vá mudar. A gente já tem diversos requerimentos de informação aqui como deputado federal, representando meus eleitores, ao Ministério da Cultura, para informações sobre viagens, gastos, despesas, aprovações de projetos, volume, montante de recurso anual, tudo isso a gente está marcando em cima. Mas, infelizmente, é algo que a gente vai ter que enfrentar aí ainda durante muitos anos, porque a cultura é o fundamento de tudo que a gente está vendo acontecer na sociedade hoje. Bom, em relação à cultura, me veio à cabeça, inclusive, um evento recente, só que foi do Ministério da Saúde, né? Onde foi apresentada uma dança erótica, e me causou estranheza justamente por isso, né? Além de não ser um evento do Ministério da Cultura, toda essa falta de não cabia ali um tipo de dança como aquela, talvez nem no Ministério da Cultura, né? Um contrato, inclusive, caro, de R$ 100.000. É o que eu falei para você, o mesmo modus operandi voltou com força total. O que acontece que eu vejo é que assim, a arrogância ela precede uma queda, né? E essa questão moral de um ministério com o Ministério da Saúde contratar um show como aquele, ele só mostra para nós que a arrogância está transbordando pelos poros desse governo. Há uma forma de pretensiosismo, né, muito clara na postura de alguns ministros e do próprio presidente. Então a gente tem que ficar atento e, pelo que eu vi, a consequência foi uma exoneração. Mas aí é muito fácil também, né, porque as escolhas foram feitas pela ministra. Né, as decisões de orçamento, de programação. Como é que é isso? Então, esse show ninguém sabia do que se tratava, mas colocou num evento do Ministério. Então, é muito estranho. A responsabilidade, mesmo com a exoneração, a responsabilidade é do governo federal. E ainda falando sobre as demais pastas, afinal são 38 ministérios, como que o senhor avalia o governo Lula em relação ao que se pode ainda esperar? Afinal, temos pouco mais de 3 anos pela frente. Olha, Berenice, eu, Mário Luiz Frias, filho da Dona Lúcia e do Mário Antônio, não tenho nenhum tipo de expectativa diferente do que eu já conheço. Né? Não é a primeira vez que eu convivo com governos do PT. E eu sei exatamente aonde essa rua vai dar. Né? Eu conheço casos de corrupção, você vai ver isso de novo fatalmente daqui a alguns anos. Talvez o mais decepcionante para mim, né, que sou profissional de televisão, é ver a postura da grande mídia. Isso sim vai custar caro. Hoje as redes sociais chegaram para ficar. Então hoje, se você tem uma informação, você não checa no jornal, você checa nas redes sociais. Isso é muito importante. E eu acho que aqui dentro do meu coração me diz que esse tipo de jornalismo está com os dias contados. Porque agora, por exemplo, nessa situação horrível que aconteceu na faixa de Gaza, eu vejo a imprensa passando pano, eu vejo a imprensa chamando sem pudor nenhum, chamando as senhorinhas na porta de quartéis com suas bíblias na mão, chamando de terrorista. Mas esse ataque bizarro que aconteceu agora, inclusive com morte de crianças, decapitaram crianças, mulheres, gente que estava numa festa, em suas casas, nas camas, dormindo, e ver a imprensa tentando justificar isso por um fator histórico, por uma dominação territorial, é o fundo do poço. Então eu tenho certeza que o caos ele é transformador, ele não é exatamente o fim, mas a gente está vendo, infelizmente, um caminho de muita degradação do jornalismo brasileiro.
Em relação à postura do ministro dos Direitos Humanos, o senhor, inclusive, comentou nas suas redes sociais que ele ainda não havia se manifestado, o ministro Silvio Almeida, em relação a esse conflito do grupo terrorista Hamas atacando ali, na verdade, né, quem contra-ataca é Israel, né, eles que atacaram primeiro nessa situação, mas não houve, de fato, nenhuma manifestação do ministro dos Direitos Humanos, e aí vem um contraponto. Quando se tratou, por exemplo, das eleições dos conselheiros tutelares, ele se manifestou, haja vista que tivemos uma grande participação de conservadores nessas eleições, né, de conselheiros tutelares. Nesse assunto ele se manifestou e disse ainda que as eleições precisam ser aprimoradas. Olha, na minha opinião, um ministro, um secretário de um governo, ele tem que ter, além do conhecimento técnico, ele tem que entender política. Ele precisa entender que ele não está exclusivamente trabalhando para um partido. O senador Girão, quando foi lhe presentear com um feto, feito um protótipozinho, né, de plástico, de silicone, alguma coisa, que inclusive o senador Girão deu para muitos deputados. Fez um escândalo, um chilique. Então, assim, para mim é mais um dos lacradores, das marionetes lacradoras desse governo. Agora, um outro assunto também que é muito pertinente, sobre esse filme, O Som da Liberdade, né? Ele já pela terceira semana temos presenciado recorde nas bilheterias dos cinemas e trata sobre um assunto muito importante que diz respeito ao tráfico de crianças. O senhor foi um dos que mais mobilizou, principalmente aqui dentro do parlamento, na pré-estreia, e isso agora vai ser revertido em políticas públicas também, não é isso? Sem dúvida, Berenice. Olha, é um tema que eu estou aqui empenhado no Congresso de várias maneiras, né? Nós lançamos alguns PLs importantes em relação à infância e adolescência, porque a gente entende que a educação e a cultura são mecanismos de doutrinação no Brasil. Então, o meu interesse por esse tema já vem de longa data. Sou pai, né? Tenho uma menina e um menino, então é óbvio que é um tema que é muito preocupante. E o filme, muito pouca gente às vezes raciocina isso, mas um filme como O Som da Liberdade, ele abre uma lacuna, ele abre o espaço para que você possa debater um assunto que muitas vezes é abafado, né? As pessoas não têm o interesse de falar sobre isso, eu não sei se porque as pessoas se acham muito limpinhas, então não vamos discutir a prostituição infantil, isso não é tema para falar no jantar. Tem umas coisas assim que me assustam. É um tema seríssimo e o filme O Som da Liberdade, a meu ver, foi uma ferramenta para a abertura desse diálogo, apesar de ter sido muito boicotado, inclusive não foi só boicote, não. Falaram mal, teve um jornal aqui que disse que é um filme de teoria da conspiração para pais com minhocas na cabeça. Porra, faça-me o favor, né? Me desculpa, mas não te interessa um filme sobre a possibilidade da existência de tráfico infantil? Só no Brasil são 130 pessoas desaparecidas por dia. Você tem números no mundo de 30 a 40 mil jovens e adolescentes que desaparecem todos os anos. É um filme baseado em fatos reais. Fatos reais, exatamente. É a história de um agente da polícia, do FBI, que larga, digamos, o emprego dele, né, a posição dele, porque ele chegou à conclusão que eles pegavam os pedófilos, mas eles não salvavam as crianças. Então essa é a pergunta do filme. Pô, quantos pedófilos você já prendeu? Aí ele fala 250 e poucos. Aí o cara tá aí, quantas crianças recuperou? Aí ele fica... E a partir disso ele vai numa via crucis, vai numa reta para tentar salvar uma menina. E nessa ele acaba conseguindo reunir pessoas que também se revoltam e querem tomar uma atitude contra esse crime absurdo. Porque é o que eu estou falando. São 130 desaparecidos por dia, são de 30 a 40 mil jovens e adolescentes por ano, e a imprensa está tratando isso como teoria da conspiração. Então é assustador. E isso nos deu a oportunidade de abrir uma frente parlamentar mista, né? uma comissão parlamentar mista, que é muito interessante. Inclusive, vou aproveitar o seu espaço para fazer uma divulgação, porque eu estou colhendo as assinaturas.
pede seu apoio para a criação da Frente Parlamentar Mista de Combate à Exploração Sexual e o Tráfico Infantil, nacional e internacional, Berenice. Bom, trata-se então de uma comissão mista que deve reunir deputados e também senadores. O evento que você estava falando, que foi a pré-estreia do filme que eu consegui junto a Paris Filmes, a gente conseguiu reunir quase 50 deputados, quase 50 personalidades, entre deputados e senadores. Senadora Damares, senador Flávio Bolsonaro, senador Jorge Seife. Aí o grupo de deputados estava de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Cabo Gilberto, Coronel Zucco, sabe? Tinha tanta gente importante que isso facilita para nós. Olha como a cultura ela influencia diretamente as decisões de uma sociedade. Os políticos foram, assistiram ao filme, se emocionaram e saíram de lá dispostos a debater o assunto no Congresso para que a gente possa, junto, criar uma legislação real, com penas, com cobranças, fazendo investigações sobre esse tema que é muito triste. E como é que está a adesão de assinaturas até o momento? O senhor acredita que parlamentares da esquerda também têm o interesse de participar dessa frente? Berenice, olha, eu acho que a obrigação de todos nós, parlamentares, é zelar pela população. Eu não consigo imaginar um motivo para que um tema tão importante quanto esse passe desapercebido por qualquer parlamentar que seja, de qualquer partido. Mas, como a gente sabe que a imprensa tem um viés muito de esquerda e a imprensa está trabalhando horrores para boicotar o filme, não só isso, mas tentar descredibilizar a história do filme, minimizar o filme. Então, assim, eu também fico muito orgulhoso, porque hoje o filme está a terceira semana seguida como o filme mais assistido no Brasil. Isso é fantástico. Isso mostra que o povo está interessado no tema assim, porque, como diz o filme, os filhos de Deus não estão à venda. Muito bem. Bom, e agora vamos falar sobre as eleições municipais. A gente sabe que o PL, por exemplo, o partido que o senhor integra, já está em caravana, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, viajando por todo o país, em busca de fazer essa transferência de votos. Isso é muito importante para o partido. Mas lá em São Paulo, né, no estado onde o senhor foi eleito, como que o senhor visualiza, faz um raio-x aqui para nós, né, de como é que está o cenário lá? A gente tem algumas pesquisas que apontam o Boulos em primeiro lugar, né? Tivemos a questão do PL apoiar ou não o atual prefeito, a saída do Ricardo Salles e agora um possível retorno dele nessa pré-candidatura. Como é que o senhor analisa? Em primeiro lugar, o cenário, para quem acredita no presidente Bolsonaro, né, e vota com o PL, é muito bom. Porque o povo de São Paulo é absolutamente sério, cumpridor de suas leis, pagador de impostos, são extremamente profissionais. Então, eu acho incrível a potência dessa sensação do conservadorismo estar muito, muito forte em São Paulo, né? Essa questão de pátria, Deus, família, liberdade. Eu acho que isso é muito forte em São Paulo. Já a cidade de São Paulo, ela tem uma peculiaridade, né? Ela é, em sua maioria, eleitor do PT. E a gente sabe que lá a briga é mais complicada, sim. Agora, a eleição, é engraçado, mas um grande amigo uma vez falou para mim que a política é que nem uma nuvem, né? Ora ela está aqui, ora ela está lá, ora ela desaparece. Então, é uma coisa que muda conforme o tempo, né? Eu acho que ainda tem muito tempo para isso ser decidido. E São Paulo é uma capital muito importante. É claro que ela é importante para a direita. E a gente precisa tomar uma decisão acertada. Eu sou muito amigo do Ricardo Salles, né? O Salles foi ministro do Ministério do Meio Ambiente comigo. Eu estava no mesmo prédio, eu falo comigo, porque além de ser no mesmo governo, a gente trabalhava no mesmo prédio. Conheço o Ricardo é um cara muito competente, muito sério, uma pessoa motivada, conservador. Então, eu acho que o que a gente só não pode nesse momento é queimar a largada, como dizem, né? É ter a paciência e a sabedoria de saber que vão haver muitas variáveis daqui até a eleição de fato. E o que a gente não pode deixar de lado é o valor que uma eleição dessa tem para o próprio movimento conservador.
E para encerrar, qual que é a mensagem que o senhor deixa para os eleitores, para os brasileiros que talvez estejam desanimados com o atual governo? Pessoal, não desanimem. Tudo pode acontecer. Eu não vejo a situação atual como uma situação definitiva. Muito pelo contrário. Nas ruas, o que a gente sente é um carinho muito grande pelo presidente Bolsonaro e por quem trabalhou no governo dele e hoje é representante da direita no Congresso. Então, tem muita água para rolar ainda. Política é um xadrez, você precisa ter muita paciência, resiliência, precisa saber a hora de atacar, a hora de recuar. Então, eu acho que tem muita coisa pela frente. São Paulo é uma cidade muito importante e vou deixar um recadinho também. As próximas eleições de 2024, elas são decisivas para o futuro dos seus filhos. Já não é mais uma questão do meu futuro. É uma questão de se nós vamos continuar numa democracia daqui a 10 anos, né? Porque o cenário que a gente vê é muito triste. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Conversamos aqui, então, com o deputado federal Mário Frias, direto de Brasília para o Fator Político BR. Obrigado.